Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da apologética missional, refletindo um pouco mais especificamente sobre os agentes da missão. Há vários conceitos que estão interligados e que eu pretendo trabalhar com vocês na manhã deste dia. Bem, primeiro vamos começar com um recorte sobre qual missão estamos falando ou temos falado aqui. Normalmente você nos tem ouvido falar, e já certamente ouviu no contexto da igreja, da missão da igreja existencial como sendo para a glória de Deus. Bem, na verdade aqui há até mesmo uma certa confusão de termos. Quando nós falamos de que tudo existe para a glória de Deus, nós não estamos falando da missão da igreja, mas sim do propósito existencial da igreja. Deus criou não apenas a igreja, mas todas as coisas para o louvor da glória da sua graça. Portanto, nós falamos que a motivação missional da igreja, missionária da igreja, a motivação de ministério da igreja é trazer glória a Deus com a sua ação, com a sua tarefa. E nada mais glorifica a Deus do que a restauração da imagem de Cristo na vida de pecadores. É por isso que de todos os propósitos que Deus tem para a vida dos pecadores amados e eleitos, o mais glorioso de todos é conformá-los à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Veja o que Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículos de 28 a 29. Ele resume aqui o propósito essencial de Deus na vida da sua igreja e dos seres humanos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Portanto, nós concluímos desses textos bíblicos, desse texto bíblico aqui, esses versículos, que de tudo aquilo que Deus está fazendo, a obra mais gloriosa é a restauração da imagem de Jesus Cristo em pessoas caídas, em pecadores amados, uma vez que o pecado nos corrompeu e nos afetou a todos. É este sentido e é este propósito da missão. O propósito da missão, portanto, é trazer glória a Deus. Em Mateus 5,16, nós lemos o seguinte, eu vou ler a partir do versículo 14, na verdade. Mateus 5, de 14 a 16. Mateus 5, de 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Claramente, nós percebemos aqui das palavras de Cristo uma inter-relação muito próxima do propósito que é a glória de Deus e as ações intencionais da vida da igreja. Ao ponto de ele dizer, olha, ninguém pega uma candeia, uma lamparina, a acende e esconde. A luz só cumprirá o seu propósito se ela estiver iluminando. Da mesma forma, ele vai dizer que nós somos o sal da terra e o sal deve salgar. Isso é o que ele comenta no versículo anterior, versículo 13. Vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Portanto, há uma relação direta entre o chamado, ou a ordem, a missão, o cumprimento, a tarefa e o propósito que é a glória de Deus. É muito comum as pessoas confundirem uma coisa com a outra e separarem também. Nós não cumpriremos bem a nossa missão se não tivermos com o propósito de trazer glória a Deus com a restauração da vida de pecadores na imagem de Jesus Cristo. Então, o propósito é que Deus seja glorificado, que Ele seja honrado, louvado, adorado, onde Ele ainda não o é. Neste sentido que o apóstolo Paulo fala especificamente desta vocação missionária da vida da igreja, quando escrevendo aos Romanos, no capítulo 15,
Romanos capítulo 15, eu apenas vou citar, porque nós já trabalhamos isso alguns domingos atrás, né? Quando ele se refere a este ministério missionário da igreja, no versículo 16, Romanos 15, 16 e 20 e 21. 15, 16, ele diz: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. E daí a sua conclusão missionária, que ele diz nos versículos 20 e 21. Esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Ou seja, claramente há uma inter-relação entre o chamado missionário da igreja, a sua missão, que é fazer discípulos de Cristo de toda a terra, para o seu propósito, com o seu propósito, que é dar a Deus a honra e a glória que lhes são devidas e que ele ainda não tem recebido pela ignorância, pela rebelião, pela desobediência do ser humano pelo mundo afora. Este tema é tão essencial e tão importante na vida da igreja, que não apenas está no coração da ordem, da missão, do comissionamento de Cristo em cada um dos evangelhos, né, mais especificamente de Mateus, que é o mais abrangente, nós vamos voltar a citá-lo mais adiante, mas está mesmo presente no início da oração modelo que nosso Senhor Jesus nos ensinou. Quando ele disse aos discípulos, atendendo ao pedido, ensina-nos a orar, disseram os discípulos ao Senhor Jesus Cristo, ele disse, quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Veja que as 3 primeiras petições da oração do Pai Nosso, ou oração dominical, oração do Senhor, não é? São precisamente: santificado seja o teu nome, que as pessoas louvem, exaltem, venha a nós o teu reino, que o teu governo sobre a vida dos homens e os corações humanos, a partir do arrependimento e da fé, venha e se expanda, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu pelos anjos eleitos. Então, todas estas relações colocam, todos esses textos bíblicos nos apresentam essa verdade essencial, que é o ponto de partida que eu gostaria de dizer, o propósito existencial da vida da igreja, a razão da sua missão ou do seu cumprimento missionário é trazer a Deus a glória que lhe é devida. É por isso que a igreja faz a obra de evangelização, a obra missionária e a obra pastoral. É precisamente para que pessoas conheçam a Deus e deem a Deus a glória e a honra que lhes são devidos e que ele ainda não tem recebido. Não tem recebido porque pessoas estão alheias, distantes do reino de Deus, ignorantes, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, seus ídolos falsos, seu próprio coração, ou trazendo a glória a Deus no processo todo, não apenas na conversão, mas em todo o processo da restauração da imagem de Deus na vida do ser humano. Bem, ditas estas coisas, eu gostaria neste momento de definir qual é, portanto, a missão da igreja. E aqui nós vamos olhar 2 aspectos que estão interligados, que citaremos um pouco mais detalhadamente adiante: a igreja enquanto instituição, ou seja, enquanto um organismo estabelecido por Deus com um propósito específico, e a igreja enquanto corpo de Cristo, membresia, seus membros. Elas estão interligadas, mas não são exatamente a mesma coisa. Sendo assim, comecemos com um conceito mais abrangente. Quando nós falamos da missão da igreja, em missiologia ou na teologia da missão, nós chamamos de missio ecclesiae. Ou seja, literalmente do latim, a missão da igreja. A missão da igreja não é uma missão autônoma, não é uma responsabilidade independente, diferente do que o próprio Deus está fazendo. A missão da igreja consiste em tomar parte na obra que Deus está fazendo da redenção e da reconciliação. Portanto, a missio ecclesiae faz parte da missio Dei, da missão de Deus. Na Escritura Sagrada, Deus nos é apresentado como o Criador de todas as coisas, e este ato criador foi original, foi o primeiro, foi lá atrás, ele não se repete, não há nova criação. O que passa a haver é a providência divina,
cuidando de todas as coisas. Essa certeza de que Deus tudo criou e agora tudo dispõe para a sua glória, está presente na Escritura Sagrada o tempo todo. E devido à queda que ocorreu, o Senhor Deus não abandonou a sua criação ao próprio pecado, à sua miséria, mas iniciou um processo imediatamente de redenção, de busca, desde o jardim, quando busca Adão e Eva, quando lhes prepara vestes a partir de um animal que foi sacrificado, quando anuncia o Evangelho, já está falando da obra da redenção. Veja que a igreja cristã já tinha esta certeza de que o Deus que é criador e governa sobre todas as coisas é também o Redentor. Em Atos 4, 24, quando a igreja começa a enfrentar a oposição à sua tarefa de divulgar o Evangelho, nós lemos os irmãos orando assim, Atos 4, 24. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Portanto, reconhecendo a obra criadora de Deus, o Deus soberano na criação. Ela continua falando da obra providencial de Deus, nós vamos tocar nisso um pouco mais adiante, mas eu gostaria de novo apenas de ligar esta ação soberana de Deus, não apenas na criação, mas no governo de todas as coisas, com a obra missionária da igreja, com a missão da igreja. Versículos de número 29 e 30, Atos 4, 29 e 30. Ele continua, os irmãos continuam a oração dizendo, agora, Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que anunciem toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Ou seja, claramente a igreja tinha a compreensão de que o Deus que criou todas as coisas não abandonou o mundo criado porque o mundo o abandona. Porque o ser humano se rebelou e pecou contra ele, virou as costas contra Deus. Deus não agiu da mesma maneira, mas vai ao encontro deste ser humano para resgatá-lo em restauração de tudo. E aqui consiste a obra missionária da igreja, ou a missão da igreja. A missão da igreja é tomar parte desta obra de restauração e de redenção. Por isso, quando eles começam a enfrentar aquelas oposições, eles oram reconhecendo, Senhor, tu criaste tudo. Tudo tu governas, tu dispões todas as pessoas em tuas mãos para cumprir o teu propósito. E agora te pedimos, dá-nos intrepidez para anunciarmos a tua palavra, enquanto tu fazes o que é do teu poder e da tua vontade, que são os milagres, as transformações, as curas, ou seja, o Senhor executa a parte do Senhor, nos dê graça para executarmos a nossa parte. Com isso, nós conseguimos entender que a missio ecclesiae, a missão da igreja, está contida na missio Dei, na missão de Deus, não na missão criadora, em alguma medida na missão de governo, porque nós somos colocados como vice-regentes de Deus aqui na terra, mas mais especificamente na missão da redenção, a reconciliação de todas as coisas. Paulo descreve este ministério compartilhado pela igreja, daquilo que Deus está fazendo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 18 e 19. Segundo aos Coríntios 5, versículos de número 18 e 19. Assim nos diz, ora, tudo provém de Deus, ou seja, a soberania de Deus, o Deus que tudo governa, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Este Deus que tudo governa é o Deus que reconcilia os pecadores consigo. Paulo está falando de si mesmo, como apóstolo, ele havia sido perseguidor da igreja antes, está falando de toda a igreja cristã. E nos deu o ministério da reconciliação. Deu à igreja este ministério. Esta reconciliação que Deus opera, esta redenção que Deus está fazendo no mundo, ele faz através do agente eclesiástico por excelência. Faz através da igreja, é isso que ele diz. O Senhor que nos reconciliou consigo, também está reconciliando o mundo por nosso intermédio. Versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Olha que coisa bonita. O que Paulo está dizendo basicamente aqui? Deus está reconciliando consigo o mundo,
rebelado contra ele, pecadores em desobediência, e usa principalmente aqueles que já foram reconciliados como agentes porta-vozes do ministério da reconciliação. Isso é um privilégio, é uma responsabilidade e é uma glória ao mesmo tempo. Veja, é um privilégio porque tomar parte numa obra de redenção, de resgate, da glória de Deus, é certamente o maior privilégio que alguém possa tomar parte. E indistintamente do nível de dedicação. Não apenas pastores, evangelistas e missionários, mas cada cristão ao testemunhar e ser usado por Deus para que outros pecadores conheçam a Cristo e sejam reconciliados, isso é um privilégio. É uma responsabilidade, a ponto dele dizer o seguinte: ai de mim se eu não pregar o evangelho. E é também uma grande alegria, uma glória, tomar parte desta obra. No versículo 20, 2 Coríntios 5:20, Paulo diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então veja como está interrelacionado a Missio Dei, a missão de Deus de reconciliação do mundo caído e rebelde, com a Missio Ecclesiae, a missão da igreja. Ela é a porta-voz, nós somos os instrumentos proclamatórios através dos quais Deus comunica a mensagem e alcança as pessoas por esta mensagem, a mensagem da reconciliação. No versículo 21, Paulo diz ainda: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Portanto, quando nós estamos falando, qual é a missão da igreja? A missão da igreja é ser instrumento nas mãos de Deus para proclamar o evangelho e assim testemunhar da transformação que o evangelho faz na vida de pessoas. A transformação é feita pelo próprio evangelho, a própria boa nova, o próprio Senhor Jesus Cristo, que é oferecido pelo evangelho, mas oferecido através daqueles que já o conheceram e o experimentaram. Portanto, quando nós falamos sobre a missão da igreja, nós estamos falando dessa tarefa da reconciliação, do anúncio do evangelho da reconciliação. Há uma garantia da parte do Senhor aqui. O nosso Senhor Jesus Cristo explicando sobre esta que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há uma afirmação de Cristo aqui, que é uma garantia de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não é? Bem, aqui é importante nós ressaltarmos, porque é muito comum nós ouvirmos a referência de que a igreja resiste ao mundo, numa inversão da lógica do que está sendo dito aqui. O Senhor Jesus não disse que as portas da igreja resistirão contra os ataques do mundo. A igreja não deve estar passiva. E ao longo da história, ela não é um agente passivo resistindo aos ataques do mundo. É verdade que a igreja recebe ataques do mundo, e é verdade que ela tem que resistir a esses ataques do mundo, mas o que Cristo está dizendo aqui é que a igreja é uma realidade em expansão e avançando sobre o mundo, alcançando outras pessoas, reconciliando outras pessoas com Deus, de tal maneira que são as portas do inferno que não vão prevalecer contra o avanço da igreja do Senhor. O que nos mostra claramente que a missão da igreja não é uma opção, é uma ordem e que é assegurada da parte de Cristo o sucesso. É claro que quando a palavra de Deus nos fala de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, está falando o resultado geral ao longo do tempo. Porque tanto individualmente, cada um de nós como cristãos experimenta ao longo da vida reveses, recuos, quedas, perdas, momentos que demandam de nós arrependimento, confissão e mudança de vida. Tanto individualmente quanto coletivamente, uma igreja local pode passar por um período de abatimento, de esfriamento e até mesmo de redução. E a igreja do Senhor, em linhas gerais,
também experimenta em tempos e lugares diferentes alguns reveses, mas o resultado final é um progresso. A Bíblia diz que nós estamos crescendo de glória em glória. Isso é na vida do cristão, que experimenta algumas quedas, algumas lutas, mas em linhas gerais ele está crescendo no desenvolvimento espiritual, no conhecimento de Deus, na intimidade com o Senhor. Isso é verdade quanto às igrejas locais, que normalmente, em linhas gerais, o padrão é nascer, se desenvolver e se multiplicar, crescendo e gerando filhos para a glória de Deus, como na história da igreja como um todo. Apesar de que em alguns lugares, em circunstâncias históricas, o testemunho diminui, mas quando ele diminui em um ponto, ele aumenta e progride em um outro muito mais do que tinha diminuído naquele anterior. De tal maneira que, em linhas gerais, é certo o avanço da igreja de Deus sobre o inferno. Portanto, tendo definido isso e entendido que a missão da igreja é a proclamação do evangelho para a restauração da imagem de Deus em pecadores caídos, e neste sentido, ela é apenas um instrumento daquilo que é o próprio Deus quem está fazendo, porque é Deus quem alcança, é Deus quem transforma e é Deus quem santifica. Como disse o apóstolo Paulo em Filipenses 2,13, Filipenses 2,13, eu leio textualmente para nós aqui. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É Ele quem opera em vós. Em Filipenses capítulo 3, nós vemos esta ideia da progressão. Filipenses 3, versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ou seja, eu prossigo neste alvo. Para o que eu fui conquistado em Cristo Jesus? Paulo e cada um de nós cristãos. Fomos conquistados para sermos conformados à imagem de Jesus Cristo. Ainda não experimentamos isso, mas já começamos a experimentar. É isso que ele está dizendo. Esta é precisamente a dinâmica da igreja. E a sua missão é ser um instrumento proclamatório. Bem, dado isso, precisamos montar um pouco mais o cenário aqui. Se entendemos que a missão da igreja é a proclamação da palavra de Deus, do evangelho, da lei do Senhor, para a redenção de pecadores, para a formação de discípulos de Cristo Jesus, em expansão em todo o mundo, ou, na linguagem da grande comissão de Mateus, a missão da igreja é fazer discípulos de todas as nações, de todo o mundo. Se esta é a missão, o palco qual é? O palco é precisamente, ou a abrangência, o mundo como um todo. E aqui é importante nós entendermos, porque o mundo simultaneamente será o palco da missão da igreja, o lugar onde a igreja exerce a sua missão, o mundo, o planeta, a sociedade onde as pessoas estão, portanto, objetos da proclamação do evangelho, é simultaneamente o palco de atuação e agentes dentro desta missão. De que maneira? Em um sentido, primeiro, o mundo é um agente opositor à missão. Nós não podemos nos esquecer disso, porque isso foi alerta constante do nosso Senhor Jesus Cristo para com a sua igreja. Veja Mateus 10, 16. Mateus 10, 16, nós lemos: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Esta palavra de Cristo Jesus encontra eco nas palavras dos apóstolos como um todo. João, escrevendo a sua carta, diz: não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Se assim odiou o Filho de Deus, assim também seria convosco. O próprio Senhor Jesus Cristo, na oração sacerdotal, em João 17, também alerta a este respeito sobre a oposição que o mundo faria. Veja que em João 17, quando ele está falando da missão da igreja, orando pela igreja, ele vai dizer o seguinte, versículo 6,
e 7. Manifestei o teu nome aos homens que me deste deste mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Verso 7. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Então o Senhor Jesus está dizendo, aqueles que me deste, eu os alcancei do mundo. E eles o reconhecem, missio Dei, o próprio Cristo resgatando pecadores. Só que agora que eles foram resgatados, o Senhor Jesus diz, eu rogo por eles para que eles também cumpram essa missão. E aí ele vai dizer, a partir do versículo 14, eles tenham dado a tua palavra, João 17, 14, eles tenham dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, versículo 15, e sim os guardes do mal. E 16, eles não são do mundo, como também eu não sou. 17 e 18, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então veja como a Bíblia descreve de uma forma clara esse respeito. A relação da igreja com o mundo, na sua missão de proclamar a palavra para alcançar do mundo pecadores para Cristo Jesus, é descrita aqui como sendo uma missão que encontra eco e participação na própria obra de Deus de alcançar pecadores. Deus vai alcançando pecadores pelo Evangelho, transformando esses pecadores à semelhança de Cristo, santificando esses pecadores pela palavra e, ao mesmo tempo, usando estas pessoas que estão sendo alcançadas e transformadas para alcançar outras também. Alertando desde já que o mundo, esse sistema humano, maligno, opositor, rebelde contra o governo de Deus, vai se opor a isso, como se opôs ao próprio Cristo. Em alguns momentos se opôs de uma forma muito intensa, impondo um sofrimento, uma dor e até a morte à igreja do Senhor. Mas sempre uma oposição. Nenhum cristão pode achar que vai viver a vida aqui tranquilo, tendo os favores do mundo e da sociedade. Sempre haverá ideologias, haverá propostas, projetos, prazeres, lutando contra, dentro dele mesmo, pela reminiscência do pecado que há em nós, e por parte da sociedade. Porém, o que a Bíblia nos diz, o Senhor Jesus diz eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou presente com vocês. Vocês não precisam temer. Eu venci o mundo. Em João 16, 33, lemos claramente o Senhor Jesus dizendo, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Que coisas? Tudo que ele falou sobre o Espírito Santo, sobre o consolo, sobre as dificuldades que a igreja experimentaria, os discípulos experimentariam logo depois de sua ressurreição e a igreja ao longo do tempo. Porém, eles teriam o Espírito, não ficariam órfãos. Ele diz, eu vos tenho dito estas coisas para que tenhais paz em mim. Em outras palavras, a paz da igreja não é circunstancial, não depende do alívio que a sociedade dê para ela, não depende da sua saúde estar bem, sua conta financeira estar bem. A paz que nós como cristãos experimentamos é transcendental, existencial. Tem a ver com a fé, tem a ver com confiar no Senhor e experimentar essa confiança. E aí Cristo continua, João 16, 33, no mundo passais por aflições. Não que não passaremos, pelo contrário, passaremos, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Assim diz o Senhor Jesus. Não é? Esta promessa da paz é uma promessa que está presente o tempo todo. Cristo vai falar, por exemplo, em João 14, versículos 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. João 14, versículos 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Não se turbe, não fique perturbado no seu coração. Você crê em Deus? Crê em mim também. Eu estou com você. Todos os fios de cabelo de sua cabeça estão contados.
Como nos diz o salmista, todos os dias da sua vida foram escritos e determinados como nenhum deles havia ainda. Então a verdade é que quando nós olhamos para o mundo, a palavra de Deus mostra, o mundo é o palco da missão da igreja, é no mundo, não é dentro das quatro paredes que nós vamos cumprir essa missão, apenas uma parte dela, e nós vamos ver daqui a pouco qual é a parte que nós cumprimos aqui dentro, mas é a sociedade, é este mundo criado por Deus que é o palco de atuação da igreja. Então, o mundo é o palco da atuação da igreja, o mundo é também o ambiente opositor ao avanço do reino de Deus e à igreja do Senhor. Nós não estaremos em paz com o mundo, estaremos em uma tensão constante, mas deve ser objeto da nossa dedicação e do nosso amor. Por outro lado, ele não é apenas opositor, porque Deus tem o controle absoluto sobre o mundo. Ele também acaba sendo, sob a providência de Deus, cooperador. Veja sobre esse controle absoluto que Deus tem, não apenas sobre a igreja, que é o seu povo, mas sobre o mundo. Nabucodonosor, imperador do famoso e antigo Império Babilônico, depois que se orgulha de todas as suas conquistas, recebe uma dura lição da parte de Deus, a ponto de vir a reconhecer, depois de um período de enlouquecimento, que é Deus quem manda. Ele nos diz em Daniel, capítulo 4, versículos 34 e 35, o seguinte. Daniel, capítulo 4, versículos 34 e 35. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Veja o reconhecimento daquele imperador pagão, de que é Deus quem manda, e aqui existe uma oração muito mais rica e fervorosa do que na boca de muitos crentes. Não é o reconhecimento da grandeza de Deus, a oração de adoração aqui, belíssima. Quando lhe vem o entendimento, ele bendice o Altíssimo, louva, o glorifica para sempre, cujo domínio é sempre eterno, o reino é de geração em geração, e afirma ele no versículo 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? O que Nabucodonosor está dizendo? Ele diz, é Deus quem governa e quem reina para sempre. Ele é eterno, glorioso, seu reino não tem fim. E aí ele reconhece que todas as forças criadas no universo são soldados de Deus. Ele diz, ele opera com os moradores da terra. Os moradores da terra são por ele reputados por nada. Por maior que seja o número dos habitantes, por mais hostis que seja, nós estamos, já passamos de 7 bilhões de habitantes anteriormente, para Deus não é nada, porque Deus é eterno e todo-poderoso. E ele diz mais, ele diz, segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus, ele opera com o exército do céu. Qual é o exército do céu? Os seres angelicais. Os que foram preservados em santidade, que nos diz a carta aos Hebreus, são agentes em favor da igreja, e os que se rebelaram, os demônios, Satanás e os seus opositores. Eles são, segundo Nabucodonosor aqui nos diz o texto, instrumento que Deus usa. Ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer que faz. E aqui preste atenção, isso é um dado importante para nós aprendermos. Existe uma oposição real ao trabalho missionário da igreja, há uma luta espiritual, ao ponto de Paulo dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra os espíritos que atuam nas regiões celestiais. Vamos dar uma olhada, Efésios capítulo 6, deixe-me ler mais precisamente do jeito que está. Efésios capítulo 6, versículo de número 12. Efésios 6, 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Há uma oposição. Por outro lado, o que o texto de Daniel está nos dizendo é esta oposição está sob controle de Deus.
não pode deter a mão do Senhor, não pode questionar o que Deus está fazendo, e Deus usa. E preste atenção, Deus usa esses como agentes da missão, agentes opositores à missão, que é o mundo, é o pecado. Às vezes a própria igreja se opõe a essa própria missão, quando perde de vista o propósito de Deus e passa a viver para si mesmo os seus prazeres, desobedecendo, desonrando o nome do Senhor. Lembra-se que o Senhor Jesus disse que é inevitável que venham os escândalos, mas ai daqueles por intermédio de quem eles venham. Claramente, quando a igreja, ao invés de cooperar com a edificação da igreja do Senhor, com a expansão do reino, ela milita contra, dando mau testemunho. E aí é preciso haver disciplina, como Paulo explica à igreja aos Coríntios, mas isso não detém a obra de Deus, nem o que Deus está fazendo, né? Desonra a Deus, mas não detém. E veja que não apenas na oposição, mas também até favoravelmente. Veja Isaías 44, versículo 28. Atende ao que nos diz o texto. Isaías 44, versículo 28. Agora falando de um outro imperador. Isaías 44, 28. Que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundado. Anos, décadas, até mesmo séculos antes de Ciro existir, Deus já havia determinado que aquele imperador pagão seria como um pastor para o seu povo. O povo rebelde, que foi levado cativo pela Babilônia, cujo imperador Nabucodonosor depois reconhece que é Deus quem manda, sucederá o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, e os imperadores Ciro e Dario, iniciando por Ciro, nós vemos aqui, é dito que é o pastor. Ele financiou a reconstrução de Jerusalém e do templo, e depois Dario dá continuidade numa política diplomática favorável. Então veja, mesmo sendo do mundo, mesmo não sendo convertido, mesmo não sendo do povo de Deus, Deus dispõe esses agentes da missão. E há um paradoxo aqui. Ele vai dispor os agentes da missão contrário a esta missão, e esta ação contrária serve, como o texto de Juízes diz, que Deus não eliminou completamente os inimigos de Israel quando eles ocuparam a terra prometida, para que eles dependessem do Senhor, para que eles estivessem constantemente treinados nas artes da batalha, para que experimentassem o Senhor. Então veja, na oposição, eles acabam também cooperando ao reino de Deus ao levar a igreja, presta atenção, isso é importante, ao levar a igreja a experimentar uma maior dependência do Senhor. Quando nós enfrentamos oposição, isso nos acorda, isso nos chama a atenção, isso revela a nossa fragilidade, os nossos limites, e isso é convite, a oposição é convite de Deus a experimentar uma maior dependência dele. Veja como Paulo descreve isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Segunda aos Coríntios, capítulo 12. Segunda aos Coríntios 12, versículo 7 adiante. Segunda aos Coríntios 12, de 7 a 10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, pedi 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. E aqui nós vemos esse paradoxo. Porque mesmo quando o mundo se opõe à igreja, ele impõe um mal, uma dor ou um sofrimento, Paulo identifica aqui algo que a gente não sabe exatamente o que foi, mas claramente como vindo da parte do maligno, de Satanás, na sua carne, portanto, explicitamente algo para lhe fazer mal. Ele diz que pediu a Deus que tirasse, Deus disse, não vou tirar, porque a minha graça te basta. E este mal que veio sobre ele serviu para que ele experimentasse de forma mais consciente e profunda a graça de Deus e a dependência do Senhor.
Então, isso faz com que nós, de fato e definitivamente, não podemos ficar congelados e travados pela oposição, pelo sofrimento e pela dor. Porque não há ameaça que esteja fora do controle de Deus e diz, Deus não vai fazer isso, eu vou acabar com a sua vida. É Deus que está no controle de todas as coisas. Esta realidade, Paulo vai falar também, por exemplo, aos crentes de Filipos, no capítulo 1 de Filipenses, da carta de Paulo aos Filipenses, versículos 12 e 13. Preste atenção, como ele nos diz. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Se olha o que ele diz no versículo 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ou seja, claramente, agentes opositores que prenderam a Paulo, que estavam lhe colocando sofrimento, ele diz, foram agentes que se opunham à missão, mas ao se oporem à missão, não conseguiram deter a missão. Paulo, estando preso, diz, a minha prisão tem proporcionado a oportunidade de muitos ouvirem o evangelho, que de outra maneira não ouviram, como não ouviriam, como a guarda de elite, né, a guarda pretoriana lá de Roma, e o seu testemunho de continuar exercendo e dando testemunho de Cristo em prisão, estava animando outros cristãos a darem ainda mais corajosamente testemunho de Cristo. Que coisa bonita quando a gente olha como a palavra de Deus descreve, né? A dor existe, o sofrimento existe, a oposição existe, a limitação aparentemente física existe, mas não em nada diminui aquilo que Deus está fazendo. Pelo contrário, antes contribui para o avanço da igreja do Senhor, para o reino de Deus. É esta a visão cristã da missão. E é nesse sentido que nós olhamos que até mesmo os inimigos, controlados pelo Senhor, como sempre, são usados também para a própria glória de Deus. Eu vou ler mais um texto para tornar isso mais claro. Atos capítulo 4. Em Atos capítulo 4, aquela oração que eu falei inicialmente e disse que voltaria nela, né? Atos capítulo 4, nós lemos o seguinte, nos versículos 27 e 28. Depois que a igreja diz, tu, soberano Senhor, que criaste o céu e a terra, tal, disseste, por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, ele cita os salmos aqui, versículo 27. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler desde do início. Do versículo 25. Atos 4, de 25 a 28. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. E aí preste atenção, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Pilatos, Herodes, gentios, judeus, todos se juntaram contra Cristo. E pensavam que teriam vencido Cristo. Mas, na verdade, o que o texto bíblico está nos dizendo, e toda a teologia bíblica nos ensina, e a igreja apostólica entendeu, ao fazerem este mal, cumpriram o teu propósito redentor, de executar na história o plano da salvação pela morte de Jesus Cristo. Preste atenção, porque na missão da igreja não é diferente. Mesmo quando o mundo, as forças malignas de dentro e de fora, dentro de nós, fora de nós, atuam, não conseguem deter o avanço da igreja do Senhor. Foi o que Cristo falou, as portas do inferno não prevalecerão. Alguns serão agentes do reino de Deus pela via má, negativa, disciplinando, castigando, como Babilônia foi na igreja no passado. E depois Deus vai disciplinar quem fez isso. O texto de Isaías nos mostra que Deus fala exatamente isso sobre a Assíria. A Assíria se levanta para castigar o povo de Deus, e Deus usa, portanto, a Assíria para purificar a sua igreja, o seu povo da antiga aliança,
e depois o Senhor vai disciplinar. Veja o que diz Isaías 10, versículo 5. Isaías 10, 5. Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é instrumento do meu furor. A Assíria não sabe disso, é cetro da ira de Deus, é instrumento de disciplina do povo de Deus. Versículo 7. Ela, porém, não pensa assim. Eu vou ler o 6 e o 7, vou seguir aqui. Envio contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, o povo da aliança, Judá, para que dele roube a presa, lhe tome o despojo, ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Aí verso 7. Ela, porém, assim não pensa. O seu coração não entende assim. Antes intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. Ou seja, a Assíria não sabe que está sendo usada por Deus para disciplinar o seu povo, com um propósito santificador na vida da igreja e restaurar o reino de Deus que estava bem capenga pela apostasia, pelo pecado e pela impiedade. Deus usa o mal para o bem. Mais adiante, veja que nos é descrito no versículo 12. Adiante, Isaías está descrevendo o que ocorre aqui. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, ou seja, de disciplinar o seu povo, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e a desmedida altivez dos seus olhos. É muito bom nós termos restaurado em nossa mente e em nosso coração a imagem de Deus soberano, pastor da sua igreja e pai que disciplina o filho rebelde. O Senhor promete estar presente com a sua igreja no cumprimento da missão, da proclamação do evangelho, do estabelecimento da igreja, do reino de Deus sobre a face da terra. Ele promete que estaria não apenas presente, mas cuidando e preservando, e que usará o próprio mal para o bem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sendo assim, nós podemos concluir que os agentes da missão são muitos. Deus é o principal agente da missão ao estar reconciliando consigo o mundo rebelde. É Ele quem está operando isso. E Ele usa instrumentos, um conteúdo que é o anúncio, a mensagem do Evangelho, a boa nova do que Jesus Cristo fez e faz. Fez na cruz do Calvário e continua fazendo ao interceder pela sua igreja. Tem este conteúdo que é proclamado pela igreja. O agente proclamador que Deus usa para reconciliar rebeldes consigo são aqueles que já foram reconciliados, por excelência. É o agente da redenção. É cada cristão, ao dar testemunho de Jesus Cristo, são esses agentes. E à medida que esse reino vai se expandindo, à medida que a igreja vai sendo edificada, Deus controla e dirige todos os outros agentes que são suas criaturas. Os inanimados, chuva, sol, tempestade, condições. Os governos, como nós vimos Nabucodonosor reconhecendo. Nos dias de Jesus Cristo, o Império Romano, que apesar de se opor ao Evangelho, criou toda a estrutura física para que a mensagem cristã passasse livremente e facilmente no mundo conhecido. Porque até então, o mundo era dividido por povos, muitas vezes em conflitos entre si, que limitavam a circulação das pessoas e, portanto, das mensagens também. Em virtude do Império Romano estar dominando o mundo, foi-se experimentado aquilo que em teologia nós chamamos de Pax Romana. Na verdade, é uma expressão que vem da história. A Pax Romana é a condição de relativa tranquilidade no mundo dominado por Roma. Como agora tem um governante central, então ele está pacificando o seu império, ninguém gosta de ter briga dentro de casa, e assim ele estabelece condições de livre circulação pelo mundo conhecido. Deus está usando agentes que se opuseram até o Evangelho, infraestruturalmente, favoravelmente ao Evangelho. E veja que os opositores na execução de Cristo, ao prender a igreja, prender Paulo, Silas, pensando que estão diminuindo com isso, Deus usa inclusive isso para que o reino progrida. Qual é a conclusão que nós devemos chegar aqui?
Se Deus dispõe de tudo que ele criou para o louvor da sua glória, ele também usa tudo que criou para o louvor da sua glória, para o estabelecimento da sua igreja, para a edificação da sua igreja, o estabelecimento do seu reino. Este estabelecimento não se dará de forma pacífica, mas se dará de uma forma tensa e simultaneamente graciosa. Em nenhum momento da Escritura nós encontramos uma promessa de tranquilidade e paz para vivermos para a glória de Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz: aqueles que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Mas em todo momento a Escritura diz: eu estou no controle de tudo, diz o Senhor. Nenhum mal sobrevirá a você que não tenha o meu controle. E virá na medida certa e virá para o seu bem. E para o bem do meu povo, a igreja. E da minha glória e da expansão do seu reino. Portanto, nós podemos concluir que os agentes especiais da missão são os cristãos que proclamam a sua palavra. Ainda que enfrentando dificuldades e lutas e oposições e crescendo espiritualmente, Deus usa, acima de tudo, pessoas que já o conhecem para trazer o conhecimento dele para outros que ainda não o conhecem, embora não exclusivamente. Usará como parte de instrumentos do seu processo providencial o mundo, os opositores, anjos favoravelmente agindo pela igreja do Senhor, anjos caídos ao se oporem e imporem algum tipo de sofrimento que levarão a igreja a experimentar maior dependência do Senhor. É no meio da luta que nós reagimos como cristãos dizendo: eu vou buscar mais a Deus, vou buscar mais o Senhor, e experimentarão e testemunharão do poder e da glória de Deus sustentando a sua vida. Foi isso que Paulo falou, que ele diz: de tal maneira que eu me glorio nas fraquezas, porque quando sou fraco, aí é que sou forte, de maneira que a glória de Deus se manifeste. Nós lemos o texto de 2 Coríntios 12, ele diz: porque quando sou fraco, então é que sou forte. 12, 10. Sendo assim, nós concluímos que os agentes da missão são Deus, agentes da redenção, a sua igreja, a Missio Ecclesiae, dentro da Missio Dei da redenção. E tudo demais Deus dispõe para a sua glória, para cooperar de alguma maneira, até mesmo quando se opõe, para a edificação do reino de Deus e para a glória do Senhor sobre a face da terra. Como cenas dos próximos capítulos aqui, como sinal daquilo que a gente vai continuar vendo na próxima semana, nós refletiremos na próxima semana melhor como a igreja do Senhor é agente da missão. Especificamente, vamos recortar aqui a atuação da igreja. A distinção entre missionário e pastor e cristão. O chamado é o mesmo. Em que sentido ele é semelhante? Mas se tudo é igual, por que algumas pessoas vão fazer seminário, vão estudar teologia e vivem, inclusive, da pregação do evangelho? Não há distinção alguma? Há distinção. Agora, se há distinção, a responsabilidade do anúncio é daqueles que foram vocacionados para pregar, enquanto que os outros apenas oram, ofertam, contribuem e dão apoio para que os outros proclamem. Vamos entender um pouco qual o lugar de cada um destes dois dentro da missão. Dessa força especializada e dessa força leiga dentro do reino de Deus para a expansão do próprio reino. Mas esse será o tema da próxima semana. Eu aguardo você no próximo domingo para nós refletirmos sobre a igreja como agente de proclamação do evangelho, da edificação do reino de Deus e do ministério da reconciliação. Vamos orar ao Senhor, concluindo a aula de hoje. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra, te rendemos graças por este quadro geral que ela nos apresenta do teu reino, um reino que foi afetado pelo pecado, que sofre as consequências da rebelião, mas que está sendo restaurado pelo poder do Espírito Santo de reconciliar consigo rebeldes
e restaurar a criação pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Te louvamos, Senhor, porque é esta obra de redenção e de restauração que é a linha central da história. Te louvamos pelo privilégio de experimentarmos isso, pelo arrependimento e a fé no Evangelho. E te louvamos pelo privilégio e alegria de experimentarmos a graça de também sermos agentes de proclamação e, portanto, instrumentos da reconciliação em tuas mãos, da reconciliação que tu estás fazendo contigo mesmo, do mundo, através daqueles que tens reconciliado pelo Evangelho. Ó Deus, dá-nos a graça de enxergarmos o Senhor no trono, soberano, glorioso, governante, redentor, e termos uma adoração fervorosa e vibrante, plena de convicções, como esteve o coração daquele imperador ímpio, depois de ter reconhecido que o Senhor o governa. Dá-nos, ó Deus, a certeza da presença do Senhor em nós, do teu Espírito, trazendo paz ao nosso coração, como falou o nosso Senhor Jesus Cristo, para que nos lancemos na missão de testemunhar o Evangelho de Cristo no meio da sociedade, sem medo, mas sabendo de que os fios de cabelo de nossa cabeça estão contados, nossos dias foram escritos e determinados, que o Senhor está conosco, que nenhum sofrimento será em vão, mas pelo contrário, tudo aquilo que nos sobrevier, como fruto de tua infinita, sábia e bondosa vontade, até a dor, servirão para que nós experimentemos mais a dependência do Senhor, mais a tua graça, e teu nome e tua glória sejam melhor manifestas em nossa vida. Ensina-nos diariamente esta lição, para que cresçamos na tua dependência e no teu serviço. Oramos em nome de Jesus. Amém. Aguardo você no próximo domingo. Que Deus nos abençoe.